Peço perdão pela voz, estou um pouco alérgico, uma tosse alérgica que me vem há alguns dias. Mas vamos refletir na palavra de Deus. Após a gente agradecer a Deus, mesmo em meio a este contexto que vivemos, mesmo em meio a este caos, essas circunstâncias que o presbítero Silvio apontou aqui, o Senhor tem algo a falar ao nosso coração. O Senhor tem algo. 2 Timóteo capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 ao 5. O Senhor tem algo a falar ao nosso coração. Após sermos gratos a Deus, o Senhor, nesta manhã, Ele tem um apelo a fazer a nós, a fazer ao nosso coração. E encontra-se nessa carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve a este jovem pastor. Assim diz a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar. Pai Santo, aqui está, ó Deus, diante de nossos olhos e do nosso coração, a Tua palavra aberta, não fechada, mas aberta. Ó Deus, nós desejamos que o Senhor ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, com a graça capacitadora, Senhor, para que nós cumpramos com este apelo. Assim nós oramos, ó Deus amado, no reconhecimento que somos, ó Deus, pecadores diante de Ti. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco de forma personalizada a cada um de nós. Amém. O hino 288 do nosso inário Novo Cântico, ele vai dizer que somos de uma pátria celestial. E é para lá que nós iremos viver eternamente, a nossa pátria celestial. Ele diz também que somos forasteiros aqui em terra estranha. Ele vai dizer também que somos embaixador de Deus, por meio de Deus. E a sua estrofe, ela diz: é a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu. Reconciliai-vos já com Deus. Meus amados irmãos, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, o apóstolo ele vai nos dizer que Deus, Ele fez de um povo que não era seu, o seu povo. E deu a este povo uma mensagem, para que este povo proclamasse essa mensagem. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz que o Espírito Santo capacita os eleitos de Deus para que eles anunciem, para que eles sejam testemunha de Cristo Jesus. Uma carta viva, que proclamem a mensagem da salvação. Que Cristo se fez carne, veio ao mundo, sofreu, levou sobre si todos os nossos pecados, foi entregue nas mãos dos tiranos, foi morto e foi sepultado. E ao terceiro dia, pelo poder
de Deus da ressurreição o ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Foi este apelo que Paulo fez a Timóteo. Paulo escreve esta última carta, foi a sua última carta quando ele estava num momento crucial da sua vida, preso, onde estava tendo um contexto de perseguição, de morte. Paulo escreve esta carta dedicando a Timóteo, dizendo a Timóteo que a sua vida, ela estava entregue como libação, uma oferta de libação, para que cumprisse nele o avanço do evangelho aos povos gentios. Paulo estava ciente disso, tanto é que ele diz em sua segunda carta, aqui no capítulo 4, no versículo de número 6, quanto a mim estou já sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo, ele tinha esta consciência. E mediante esta consciência, mediante esta iminência dessa morte que ele estava para enfrentar, Paulo, ele não se intimida. Paulo, ele não foge. Paulo, ele não baixa a cabeça, ele continua a fazer o que fez durante toda a sua vida. Pensar no Senhor, pensar nos seus irmãos, no reino de Deus, também no seu amado filho espiritual, Timóteo. E é nesta carta que Paulo não hesita e alerta a Timóteo sobre essas adversidades que ele enfrentaria no seu ministério e que ele estava enfrentando em Éfeso. E é no capítulo de número 3, meus irmãos, que Paulo ele encerra exortando a Timóteo quanto a permanecer na palavra de Deus. Capítulo 3, Paulo vai trazer este ponto a Timóteo. Timóteo, persevera na palavra de Deus. Versículo 15 ao 17, ele vai falar disso. Permanece na palavra do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para o capítulo que nós lemos, o capítulo 4, Paulo, ele dá continuidade a esta causa, para que ele não se afastasse da palavra. Conquanto que no capítulo 3, ele não deveria se afastar da palavra, mas de forma interior, pessoal. Timóteo tinha que cuidar dele, da fé. A fé que um dia foi passada pela sua avó e depois pela sua mãe. A fé que a sua avó e a sua mãe ensinaram. E ele devia guardar esta palavra em seu coração. Ele devia guardar esta palavra aonde quer que ele estivesse. A intimidade com a palavra de Deus, permanecer na palavra de Deus. Porém, neste capítulo 4, Paulo, ele agora exorta para que Timóteo não só se afastasse daquilo que ele tinha aprendido, mas também que ele agora compartilhasse essa palavra. Permanece na palavra, Timóteo, mas agora o apelo é para que ele compartilhe a palavra. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, Paulo ele começa com uma exortação, uma forte ênfase, uma ênfase a um apelo, conjuro-te. Um apelo esse feito por meios de testemunhas. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Jesus Cristo e Deus. Testemunha de Paulo, foram esses que estavam quando Paulo teve ali a sua ordenação, a imposição de mãos de presbíteros sobre a cabeça de Paulo. Ali estava Deus e ali estava Jesus Cristo. É sobre Jesus e sobre Deus que Paulo diz que é testemunha. Meus irmãos, essa testemunha de Deus, que é Deus e Jesus, é uma testemunha infalível. É uma testemunha que traz a verdade. Essa testemunha, ela não mente. Deus, ele não mente. Jesus Cristo, ele não mente. Portanto, a veracidade deste apelo de Paulo está nas testemunhas. A autoridade que Paulo está trazendo, está falando para Timóteo pregar a palavra,
tem como testemunha Deus e Jesus Cristo. Porque eles são juízes que há de julgar vivos e mortos. É o Senhor Jesus que estará julgando vivos e mortos. É a Ele que prestarão conta todos aqueles que teve sua vida transformada e feito uma testemunha de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, Timóteo, se você não pregar a palavra, haverá o dia que Cristo Jesus irá julgar você pelos seus atos. Porque você foi salvo para pregar a palavra. É perante Jesus Cristo, é perante Deus que iremos de prestar contas, meus irmãos. Se pregamos a palavra ou não. Você não vai prestar conta ao seu pastor. Você vai prestar conta a Deus. Se você prega a palavra ou não. A testemunha é o Senhor Jesus. Quando você professou a fé e aqui à frente você foi batizado, Deus é testemunha, Cristo é testemunha, que ali você está sendo agora uma testemunha de Cristo, uma carta viva, você está sendo um arauto, um proclamador da palavra de Deus. É Deus e Cristo que é testemunha. E são eles que irá julgar. O Salmo 96, versículo 3 diz que diante do Senhor, porque Ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça e aos povos consoante a sua fidelidade. Conjuro-te, Timóteo, o apelo que eu faço a você, seja fiel. Pregue a palavra, porque temos uma testemunha e Ele irá julgar vivos e mortos. E quando será isso? Será pela sua manifestação e pelo o seu reino. Será na sua vinda. Os eleitos serão os primeiros a serem julgados. Na vinda de Cristo Jesus. E aqui é interessante, meus irmãos, porque o império, quando ia receber um imperador, um rei, um governador, eles preparavam a chegada. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, prega a palavra, porque Cristo é testemunha disso, que você foi convocado, vocacionado, chamado para pregar a palavra, e isso se dará quando, na sua manifestação, quando Ele vir instalar o reino plenamente. E você precisa preparar isso. Você precisa preparar o caminho. Foi isso que João Batista fez. João Batista não veio para agradar ninguém. João Batista veio para preparar o caminho. E ele preparou, e ele disse, ei-lo ali. É aquele, a quem eu estou falando, que mudou a minha vida. Que quando eu a conheci, mudou a minha história, mudou a minha família. Antes eu era assim, hoje eu sou assim. Ele tem o poder de fazer isso, como nós cantamos. Cristo, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para fazer o impossível. Prega a palavra. Em meio a esse tempo, Timóteo, prega a palavra. E como é que Timóteo tinha que pregar a palavra? Como? Paulo vai dizer a partir do versículo de número 2. A ênfase para pregar a palavra está aqui nesse versículo número 2. Prega a palavra. Como? Insta, Timóteo. O que é que significa essa palavra insta? O que é que Paulo quis dizer com a palavra insta? Preparação. Para você pregar a palavra, você precisa se preparar, Timóteo. Teologicamente, sim. Pelo estudo da palavra, sim. Mas preparar de forma de posição, como soldado, na fila. Ser o primeiro a estar posto, a estar preparado
a botar a cara, a dar a cara, a pregar a palavra. Não ter medo, não se envergonhar, porque o Senhor Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim, eu envergonharei diante do Pai. Aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Insta, Timóteo, esteja preparado, não titubie. Não se atrapalhe, Timóteo. Esteja preparado. E para isso você tem que encher o seu coração, meu irmão. Você precisa se encher da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, andar com a palavra de Deus, para estar preparado acerca de quando perguntar sobre a sua fé, sobre as suas convicções, sobre a sua ética. Esteja preparado, Timóteo, para pregar a palavra. E qual é o momento que nós estamos preparados para pregar a palavra? Quer seja oportuno, quer não. A todo tempo, a toda hora, esteja pronto para pregar o Evangelho. Em qualquer lugar que você estiver. Aonde Deus colocou você, você está ali com um propósito. O propósito maior é pregar a palavra. É dizer quem é Jesus para você. O que Jesus fez na sua vida. Foi isso que aquele endemoniado lá de Gadara fez. Ao ser liberto, ao ser salvo em Decápolis, em 10 cidades, dizendo o que Jesus fez por ele, na vida dele, e através dele agora. Foi isso que a mulher samaritana fez. Não perdeu tempo. Em qualquer lugar, prega a palavra. Esteja preparado para pregar a palavra. E a palavra de Deus, meus amados irmãos, ela não pode ser misturada com algo. Você não pode colocar na palavra de Deus filosofias, sociologias com bases políticas. Não, a palavra de Deus por si só, ela tem poder para salvar. Uma pessoa que ler a palavra de Deus, a Bíblia, esta palavra que está diante de nós, esta palavra, quando ele lê, essa palavra tem um poder de tirar deles todas as amarras que o amarram dentro do calabouço. Essa palavra, você não precisa adulterá-la, porque ela é insuficiente, ela é suficiente, ela é autoritativa, porque ela é inspirada por Deus. E Paulo já havia falado isso a Timóteo. Toda a palavra, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é inspirada por Deus e útil. Por ela ser útil, Paulo vai dizer: Timóteo, portanto, em todo lugar, esteja preparado para pregar a palavra. De que forma? Corrigindo. A palavra, ela é útil para a correção. A palavra, ela é útil para desfazer o caminho errado, refazer uma nova rota. E todos nós andamos errantes. Porém, somente a palavra de Deus vai corrigir o nosso mau caminho. Por isso, meu irmão, quando um irmão corrigir você, amoleça o seu coração. Se ele está corrigindo fielmente com a palavra, amoleça seu coração. E aceite a correção. Porque vai ser melhor para você. Porque na manifestação do reino de Deus, quando Jesus voltar, é melhor a gente estar no caminho certo. É melhor a gente ter passado por várias correções, mas encontrar o nosso Cristo e sermos semelhantes verdadeiramente a Ele. Corrige, Timóteo. Repreende, Timóteo. Repreensão é instantâneo, não é uma correção de rota, é uma correção para que naquele momento seja o quê? Cessado aquele ato. É uma repreensão. É a placa de pare, de sinalização. A correção é a plaquinha lá com o carro proibido, que contramão. A repreensão é o pare. Pare. Repreenda, Timóteo, porque a palavra de Deus, ela é útil para a repreensão. Quando o pai, quando a mãe, quando o pastor, quando o tutor, quando o irmão repreende pela palavra de Deus,
essa repreensão ela é útil para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A correção de Deus é para que eu e você esteja habilitado para pregar o Evangelho. Exorta. A exortação. A exortação, meus irmãos, ela tem que ser acompanhada com toda a longanimidade e doutrina. É a doutrina que vai moldar o caráter moral daquele homem, como aquele homem estiver agora totalmente ali, entre aspas, né, que em Cristo Jesus seremos totalmente, plenamente perfeitos, mas a doutrina ela traz essa perfeição para que eu e você possamos trabalhar na obra de Deus, na pregação do Evangelho. E através da exortação, agora é com toda a longanimidade, é com paciência. Meus irmãos, é muita paciência. Porque tem irmãos que vai absorver rápido a exortação. Tem outros que não. Tem outros que vão ainda permanecer no erro. Mas é preciso ter paciência, irmãos. Porque Cristo foi paciente com Paulo. Cristo foi paciente com Pedro. Quantas vezes Pedro não errou? Quantas vezes o Senhor Jesus não exortou Pedro? E Pedro ia lá e errava. Mas Jesus, longânimo, paciente, assaz benigno, continuava a exortar os seus discípulos. E aqui temos nas nossas mãos essas cartas que esses discípulos escreveram. Porque Cristo teve paciência. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. O que não pode é deixar de pregar a palavra de Deus. É deixar de exortar. A igreja de Deus precisa de correção, de repreensão e de exortação e doutrina, meus irmãos. Para que a igreja de Deus pregue a palavra. Esteja pronto para pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E por que nós devemos pregar a palavra? Porque este é o apelo de Deus para os nossos corações nesta manhã. Porque temos que pregar a palavra. Aqui estão os motivos, 2 motivos, versículo de número 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. O falso ensino, o crescimento do conhecimento enganoso, a mentira, cheio de filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo, e aqueles que mentem são seus filhos. Falsos mestres, mentirosos, mercenários, caluniadores, é isso que Paulo vai dizer no capítulo 3, quando ele inicia. Nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis, por isso prega a palavra. Esse é o motivo, meus irmãos, de pregar a palavra de Deus. É porque nesses dias, homens são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. É por isso que devemos pregar a palavra de Deus, porque vivemos neste tempo. Este é o motivo. Falsos ensinos. Faça isso que Deus lhe dá, isso. Venha para cá e você terá a cura. Deus não é homem de barganha. Deus, Ele não precisa de nós. Ele não precisa de você. Você que precisa dele. Para sermos aperfeiçoados para a boa obra, precisamos passar por correção, exortação e doutrina para pregar a palavra de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou.
não foi para conquistar reinos, não foi para sermos milionários. Se a gente for milionário um dia, louvado seja Deus, saiba que esses milhões é para a glória de Deus, é para a pregação do Evangelho, é para ser investido nisso, que é isso que a palavra nos ensina. E as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro é o reino de Deus. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, porque, meus irmãos, estamos vivendo este tempo. Os seus filhos, eles são bombardeados todos os dias no colégio, pelos seus colegas, por ensinos de professores com outras ideologias, sorrateiramente, colocando de bandeja para eles. Se você não pregar a palavra de Deus para o seu filho, ele vai ser um desses aqui, que é o próximo motivo, a apostasia. Muitos se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, e terão coceiras no ouvido. Muitos participarão da mesa do Senhor, muitos participarão de ter o conhecimento da palavra. Todavia, eles vão quê? Crucificarão Jesus Cristo novamente. Para esses, não há perdão. É impossível. Hebreus 6,6 diz, é impossível. A apostasia, meus irmãos. Muitos irmãos não têm mais o prazer de estar sentados aqui. Meus irmãos, muitos não têm mais o prazer de congregar. Porque estão ouvindo fábulas. Porque estão colocando dentro dos seus corações a má doutrina, a falsa doutrina, por mestres que são cobiçosos, querem se enriquecer, e têm deixado de congregar, e têm deixado de ler a palavra de Deus, e têm deixado de vir ao culto de oração, e têm deixado de vir ao culto de doutrina, porque é a doutrina que vimos aqui que vai moldar o crente, para ele poder pregar a palavra de Deus, ele ter conhecimento de pilares básicos, fundamentais para a fé cristã. Esse é o motivo de pregarmos a palavra de Deus. Porque vivemos num mundo que jaz o maligno. O que resta nos meus irmãos é, assim como Timóteo, ouvir esses ensinos de Paulo. E é isso que eu quero fazer no versículo 5, eu já quero ler e já aplicar. Trazer como ensinos para nós, diante desse texto, diante desse apelo de Deus, nos chamando a pregar o Evangelho. O primeiro dele é ser sóbrio em todas as coisas. Paulo agora ele traz uma adversativa, uma conjunção que diz assim, está vendo eles, com você é diferente. Tu, porém, com você é diferente, Timóteo. Tu, porém, em meio a este caos, em meio às confusões, em meio a essas atribulações, em meio a esse sofrimento, seja sóbrio. Mantenha a paz de espírito. Mantenha a calma. Porque Deus está no controle. Não vá debater, não vá a apologia, irmãos. A apologia não é um debate ferrenho onde vamos nos enfrentar com um oponente. É uma defesa. Você precisa estar sóbrio para defender aquilo que você crê. Você precisa estar com uma mente fita nos céus e em Cristo Jesus e na palavra, para que o seu pensamento não cocheie entre dois pensamentos, entre ter confusões. Precisamos estar sóbrio para pregar a palavra de Deus, para quando estivermos pregando não contradizer com nossas próprias palavras, nossa própria sabedoria ou inteligência. Mas o que vier a sair da nossa boca, que seja a palavra de Deus, tão somente. Portanto, seja sóbrio, Timóteo. Segundo, faze o trabalho de um evangelista.
Cristo irá de julgar eu e você quanto ao nosso testemunho. Aqui Paulo não está falando acerca de um evangelista, um missionário ou um pastor. Essa tarefa de evangelista é para todos nós. Todos nós somos evangelistas. Não evangelizamos por quê? Porque achamos que existe um evangelista na nossa igreja, é ele que vai evangelizar. Também essa palavra aqui não diz respeito à geografia. Você não precisa ir para a Ásia, Eu estava conversando com um pastor esse último final de semana, em que Recife, colado com o bairro Boa Viagem, existe uma favela comunitária, uma favela urbana, como eles chamam lá, que a APMT, Agência Nacional de Missões Transcultural, Agência de Missões Transculturais, elas diagnosticaram que aquela favela era uma favela onde a missão transcultural iria investir, porque ali existia uma cultura que não existia, que não existe no Recife. Dentro de um bairro. Você não precisa ir para fora. É no seu bairro que você é evangelista. Como é que os seus vizinhos olham para você? Qual é o testemunho que os seus vizinhos veem em você? Ver na sua casa? Você é um evangelista. Cumpre este trabalho. Terceiro, cumpre cabalmente, suporta as aflições. É interessante, meus irmãos, que Paulo, ele convida Timóteo, no capítulo 2, para participar com ele. Capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Meus irmãos, isso vai trazer sofrimento para você. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estão o quê? Sobrecarregados, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Pregar a palavra de Deus vai trazer perseguição, vai trazer sofrimento. E Paulo, ele convida para que Timóteo compartilhe com ele dos sofrimentos. Olha que convite maravilhoso. Venha sofrer comigo, Timóteo. Por isso, meus irmãos, a evangelização é ou não é, minha irmã? Sofre. Os meninos encheram aqui 500 balões na boca. Alguns na bombinha, mas todos, a maioria foram na boca. É sofrimento. Para colocar mensagens da palavra de Deus aqui na avenida. De 19 de outubro, já fazendo o convite, teremos um outro evangelismo aqui na frente, louvando ao Senhor e convidando os jovens, os adolescentes. Ai, de manhã nesse sol quente. Paulo diz: venha sofrer comigo, Timóteo. Vale a pena, meu irmão, passar por esses sofrimentos, sofrer para poder pregar a palavra. Por último, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre com aquilo que o Senhor Jesus lhe chamou. Por isso, meus irmãos, Paulo, quando ele já está indo para a sua partida, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Se o Senhor voltar hoje, temos que crer que Ele vem hoje, porque o amanhã, meus irmãos, pertence a Deus. Você não tem a certeza que existirá um amanhã, uma segunda-feira. Você não tem a certeza disso. Se o Senhor vier hoje, como Ele nos encontrará? Soldados que combateu o bom combate? Soldados que completaram a carreira? Soldados que guardaram a fé? Que irão estar prontos para receber a coroa? Ou não?
Que o Senhor Jesus possa nos abençoar a cada dia e nos ajudar na proclamação do Evangelho. Que a cada dia, como o presbítero Silvio falou aqui no início, a cada dia, meus irmãos, vai estar pior. E vai chegar no Brasil. Já está chegando. A perseguição, a censura, já está chegando. Insta, meu irmão. Quer seja oportuno ou que não, pregue a palavra. Vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra que nos exorta, que nos corrige, que nos repreende, que nos ensina através, Senhor, da doutrina. Ó Deus, é por meio dela, Senhor, que queremos ser forjados. Em nome de Jesus, ó Pai, aplique esta palavra de forma, Senhor, que venha a nos incomodar. E que nós sejamos testemunhas, Senhor, cheias do Espírito Santo de Deus, para proclamar as virtudes, Senhor, daquele que nos daqueles que nos vocacionou, nos preparou para esta obra, Senhor, que é pregar o Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.